aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mesmo depois de um ano sem postar, iremos continuar o canal, porque nunca se desiste. Enfim. Eu não sei desenhar, porém está aqui. E hoje, para retomar o ano, vamos fazer conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Basicamente apenas matemática, porém sugestões de vídeo estão por vir, né? Então só comente se você gosta, enfim. Então bora pro vídeo! Então galera, antes da gente começar qualquer conteúdo, seria muito bom revisar alguns princípios, como jogo de sinal. Em todo jogo de sinal, mais com mais, mais com menos, ou menos com mais menos, e menos com menos mais. Isso também se aplica a quando é multiplicação e divisão. Se eu tiver dois números positivos, por exemplo, 3 vezes 2, vai ficar positivo. Nesse caso, 6 positivo. Se eu tiver um número negativo e um positivo, no caso, menos 2 e 3 positivo, esse número vai ficar negativo, de qualquer maneira. E quando eu tiver dois números negativos, por exemplo, menos 8 e menos 2, vai ficar 16 positivo. A mesma regra se atribui à divisão. Quando eu tiver dois números positivos, ele vai continuar positivo. Quando eu tiver... Nossa, que positivo feio. Um número negativo e um positivo vai ficar negativo. E quando eu tiver dois negativos, vai ficar positivo. E isso aí é muito importante porque muitas pessoas se perdem. Por exemplo, em conta simples, que é 618 mais 32, por exemplo. O que acontece? Às vezes as pessoas pensam jogo de sinal, vai ser difícil porque tem menos e mais. Mas nesse caso, você vai fazer jogo de sinal, vai ficar menos com mais, menos. Então 618 menos 32. E vai prevalecer o sinal do maior. E neste caso, a resposta vai ser 586. Só que negativo, porque o sinal maior do número que tem maior quantidade, unidade, é negativo. Por isso ele se torna negativo. Outra coisa importante revisarmos é frações. As frações, por mais que elas sejam simples, às vezes também dá um racha-cuca na cabeça. Primeiramente, nós temos que entender que toda fração tem um numerador e um denominador, que é o número de baixo. Para podermos fazer um cálculo de mais e menos, ou adição e subtração, nós temos que ter os denominadores iguais. Por exemplo, neste caso, temos os dois 8, então está tudo certo. Nós colocamos 8 como denominador, e em cima nós somamos, 3 mais 4, 7. Neste caso, como não temos como simplificar a fração, ela chegou no seu ponto mínimo, fica 7 oitavos. Neste aqui também temos esse exemplo, só que os denominadores são diferentes. Então, o que poderíamos fazer? Poderíamos fazer o MMC, mas neste caso, se formos ver, aqui 8 quartos pode ser simplificado. Ele daria 2, mas a gente pode deixar em 4 meios. Para facilitarmos a conta, nós dividimos o numerador e o denominador por 2. Agora, como temos denominadores iguais, conservamos ele, 2, e 7 menos 4, 3. 3 meios. Mas, e nesse caso aqui, que temos dois denominadores diferentes e não podemos simplificá-los, nós vamos fazer o MMC, chamado de mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum pode ser feito fazendo dois riscos e traçando todos os multiplicadores, não lembro o nome, ou podemos fazer da seguinte forma, 2 e 3, linha. Aqui vamos usar os números primos. O primeiro número, começando pelo mais baixo, o primeiro seria 2. Então, aqui vai ficar 1. 2 dividido por 2, 1. 3 não pode ser dividido. Vamos para o próximo número primo, 3. Então, 1 e 1. Resetou. 2 vezes 3 igual a 6.
Esta é bem simples, mas às vezes chegamos em alguns cálculos que tem número 20, 200, 400, e aí depende muito. Então a gente faz uma linha grande e põe o 6, que foi o nosso mínimo múltiplo comum. Agora o que a gente faz? A gente pega esse 6, divide pelo denominador, neste caso 2, 6 dividido por 2, 3, vezes 3, 9. 9 mais 6 dividido por 3, 2, vezes 2, 4. 4. Agora, 9 mais 4, 13 sobre 6. Isso é como você faz mais e menos. Agora, para vezes e divisão, é um pouco diferente. Nas multiplicações de vezes, você pode só fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Só que tem que ficar muito atento ao caso de poder simplificar. Aqui, poderia simplificar o 2 quartos como simplificado a resposta final, dividindo os 2 por 2, ficando 1/6. Ou, antes de dividir assim por 1/4, 1/2, desculpa, a gente pode diminuir por aqui. Um denominador com numerador, ou um denominador com numerador, seja qualquer eles que sejam divisíveis. Nesse caso, nós temos 2 9s. Se diminuirmos esse 9 e dividir por 9, vai ficar 1 e 1. 1 vezes 1, 1. 8 vezes 1, 8. Mas também dá para fazer pelo outro modo, que seria simplificar, que ficaria 9 vezes 1, 9. E 9 vezes 8, 72. E aí, nesse caso, daria para simplificar por 9, que ficaria 1/8. Então você vai chegar no mesmo resultado de qualquer jeito. Agora, no caso da divisão, é diferente. O que você vai fazer? Você vai conservar uma fração por vezes e vai inverter a outra. Nesse caso, ficando de 2/3 para 3/2. E fazer a base da multiplicação. E está feito. Então, galera, agora com equações de primeiro grau. A equação de primeiro grau, ela vai ser uma equação que tem apenas uma incógnita elevada ao 1. No caso, só ela. Se fosse ao quadrado, seria ela vezes ela mesma e seria uma de segundo grau. Então, começando aqui, o que a gente faz em equações de primeiro grau? Pegando uma equação aqui mais simples, nós temos que apenas deixar todas as incógnitas de um lado e os números do outro. Então vamos pegar todo o coeficiente numérico, que acho que é o que se fala, e passar geralmente para a esquerda. 5x positivo vai passar para o outro lado da igualdade como menos 5. Então, 10x menos 5x igual, e esse 2 vai passar para o outro lado da igualdade positivo. Então, vai ficar 2. 10x menos 5x, 5x, igual a 2. Como esse 5 está multiplicando x, ele vai passar dividindo. X igual a 2/5. Isso é uma continha básica. Agora, temos algumas mais complicadas que elas aparecem com parênteses. Então a primeira coisa que devemos fazer é tirar esses parênteses. Mas não podemos simplesmente tirar, porque aqui há binômios e monômios. O que vamos fazer? Nós vamos pegar esse 3 e multiplicar para o que tem dentro. 3x mais 3, 3 vezes x e 3 vezes 1. E agora nós vamos multiplicar o menos 2 com esses aqui. Menos 2x, menos com menos, mais 6. Duas vezes. Igual a 5. Agora que não temos mais parênteses, podemos apenas fazer como fizemos lá, passar todos os x, ou incógnita que for, para um lado
e os números para o outro. Como aqui não tem nenhum x, vamos resolvê-los direto. 3x menos 2x igual a x. No caso seria 1x, mas quando tem o número 1 a gente só deixa x. Igual, vamos fazer um igual melhorzinho. 5 mais 3 passa para o outro lado como menos 3 e mais 6 passa para o outro lado como menos 6. Aqui temos então x igual 5 menos 3 vai dar 2, menos 6 vai dar menos 4. Como só temos uma incógnita, essas já estão resolvidas. Agora vamos para uma que é um pouco mais complicada, mas não é tão difícil, que é quando tem uma fração. Quando tem uma fração, o que você vai fazer? Você vai pegar e achar o MMC do denominador. No caso, aqui temos 4, 6 e 2. Se você não sabe fazer de cabeça, por exemplo, aqui é 12, você vai fazer por esse método com os números primos. Então, aqui o primeiro é 2. Divide por 2, divide por 2 e divide por 2. Aqui a gente vai usar o 2 de novo, porque ainda dá. Então 1, 3, porque não pode ser dividido por 2, e 1. E agora o 3, que é o único que sobrou, né? E é primo. Ficando 1 e 1. Agora multiplica esses, vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Já achamos o nosso MMC. Agora nós vamos fazer uma linha. Ai, uma escada. Uma linha. E agora a gente vai pegar fração por fração e vai fazer que nem antes. 12 dividido por 4, 3. Vezes 5x, 15x. Agora nós vamos pegar 12 dividido por 6, 2. Aqui 2, que multiplica 3x mais 9. Só que aqui tem... Nossa, mãe. Menos 2. Então, menos 2, que multiplica 3x, vai dar menos... que multiplica menos 9, vai dar mais 18. Ok, agora vamos pôr o igual, pôr o 12 aqui de novo, que é o outro lado, e fazer a mesma coisa. 12 dividido por 2, 6, vezes 9, 54. Quando a gente faz o MMC e tem uma igualdade, a gente cancela os denominadores. E agora, a gente resolve só a parte de cima. 5x, 15, desculpe, menos 6x igual 11x. 9x, não 11, igual 54 menos 18. 54 menos 18 vai dar 36. O 9, como ele está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo. 36 dividido por 4, por 9, igual a 4. E assim terminamos a parte de equação de primeiro grau. Então, galera, para terminar os assuntos de hoje, vamos acabar com o sistema de primeiro grau. O sistema de primeiro grau, ele tem duas formas de você fazer. Você pode fazer tanto pelo método da adição, como pelo método da substituição. Eu vou começar pelo da substituição, porque eu particularmente não gosto tanto disso. Isso, por exemplo, já foi explicado em outro vídeo do canal antigo, acho que mais de um ano. Quer dizer, todo vídeo tem mais de um ano, porque faz um ano que eu não posto. E eu fiz uma musiquinha, mas nem queira ver muito. Então, o que vai acontecer? O método da substituição, você vai isolar uma incógnita de alguma equação e vai trabalhar na outra equação. Você vai criar uma fórmula
para uma fórmula temporária. O que vai acontecer? Você pega a primeira, por exemplo, ou a segunda, tanto faz, e você vai deixar assim: x igual 2 mais y. No caso, você vai pegar este y e vai passar para o outro lado. Aqui, tecnicamente, você atribuiu um valor para o x, mas não é o valor certo. Você não pode colocar na prova que x vale 2 mais y. O que você vai fazer? Você vai substituir, por isso substituição, na conta de baixo. Aqui a outra, 2 mais y mais y igual a 8. Como aqui não tem nada implicando, eu vou tirar do parênteses e vai ficar 2y mais 2 igual a 8. Passo 2 para o outro lado como menos. 2y igual a 6 e y igual a 3. Agora você vai voltar, y igual a 3, isso é certo, aqui na sua fórmula temporária e vai pôr o 3 aqui, concluindo que x igual a 2 mais 3. Então x igual a 5. Agora você tem como fazer uma real. Tendo os resultados como 5 igual a x, y igual a 3, você pode apenas substituir e ver se vai dar certo. No caso, 5 menos 3 igual a 2, 5 mais 3 igual a 8. Então, está certo. Se não fechar isso, você pode voltar que deu algum erro, ou um sinal, ou uma soma, ou uma divisão. E aí você vai pôr a resposta como conjunto solução, o x, vírgula e o y. Fecha. A resposta sempre é importante ser assim, porque é como ela é. E você vai sempre começar pelo x e pelo y. Se você inverter, vai dar o valor errado e a questão vai estar errada. E agora vamos usar o método da adição, que, como eu falei, eu tenho uma musiquinha. E eu gosto de separar assim. Gosto de deixar assim bem separado para você entender bem o método. Primeiramente, para baixar o x ou o y, no caso, esquece isso que eu falei agora. Para que serve o método da adição? O método da adição você vai juntar as duas. Só que não é simplesmente juntar, porque aqui se você juntar vai dar 7x mais 1y igual a 8. Não vai te mudar em nada. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que igualar o número de x ou y e ter o sinal diferenciado. Nesse caso, o que está mais próximo é o y, porque ele já tem o sinal diferenciado e só falta igualar o número. Então, para igualar o número, eu vou ter que multiplicar toda a equação. Nesse caso, eu vou multiplicar ela por 2, ficando 8x menos 2y igual a 6. E agora, vou copiar ela de baixo também, igual. E vou separar as casinhas. Você não precisa fazer isso necessariamente, eu só estou fazendo para que você entenda. Pega a primeira casinha e soma, 11x. Pega a segunda casinha e soma, menos 2 com mais 2, 0. Quando eu tenho um número multiplicado, qualquer número multiplicado a 0 vai dar 0, e se somar não vai mudar nada, então nem precisa pôr na equação. E pega a terceira casinha e soma. Nesse caso, 11 dividido por 11 é 1. Agora você vai pegar o x e vai substituir aqui. 4x, ou no melhor, 4 vezes 1, 4, menos y igual a 3. Esse 4 vai passar para o outro lado e vai ficar menos y igual a menos 1. Esse sinal vai passar para o outro lado e transformar o sinal do 1 positivo, porque menos com menos igual a mais. Conjunto solução 1 e 1, lembrando que sempre o x vem primeiro e y depois. Então, gente, aqui eu finalizo o meu vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe o like, compartilhe e deixe suas dúvidas no comentário. Bons estudos! Fui!